Simbora, galera, esse módulo começa a parte de cálculos da química. Para ser bem exato, estou seguindo quase que uma ordem cronológica dos fatos. A primeira parte da química que envolveu os cálculos e as reações foram justamente as leis ponderais das reações. A primeira lei, tanto que você já ouviu falar muitas e muitas vezes, que é a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na realidade ele nunca falou isso, muito embora Lavoisier seja o pai da química, como a gente já conversou, logo depois foi guilhotinado. Mas antes disso, ele criou essa lei que deu o start, o início às reações, e a partir desse momento nós podemos dizer que existe química. Porque a palavra química significa reação, interação, mudança. Na hora que eu vou estudar as leis das reações, eu estou estudando as leis da química. Então as leis ponderais são as leis que regem a química como um todo. Vamos lá? Tela cheia para você. Vamos embarcar agora na nossa viagem, linda viagem aqui. Só um instantinho, já foi agora. Na nossa linda viagem, falando sobre as leis ponderais ou as leis das reações químicas. Eu vou começar falando para você da lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Como eu já te disse, o enunciado filosófico seria: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só que, meus queridos amigos, Lavoisier nunca te disse isso. O que você tem que estar atento é o seguinte: na tua tela está aparecendo agora, deixa eu só mudar aqui o pincel para que a gente possa escrever. Na tua tela está aparecendo aí que carbono mais O2 está formando CO2. Estão as moléculas desenhadas, mas isso é uma reação química. Não sei se você percebe, está aqui, ó. O carbono, por exemplo, ele tem massa molar 12. Cada oxigênio tem massa molar 16, como são 2, 32. Se eu colocar 12 gramas de carbono para reagir com 32 gramas de oxigênio, quanto eu vou formar de CO2? É uma equação matemática simples. Os teus reagentes, uma parte, a setinha de reação vira igualdade. Se você pensar até na matemática aqui, você vai responder com facilidade. Isso aqui corresponde a 44 gramas. Eu vou abrir uma tela preta aqui para que eu possa te mostrar alguns detalhes diferentes aqui nessa brincadeira. Deixa eu abrir uma tela preta, vou apagar o que está aqui. Vamos lá. E aí você fica agora me acompanhando aqui nessa lei ponderal. Na realidade, quando Lavoisier propõe, ele diz o seguinte, que o somatório das massas, isso é o símbolozinho do somatório, de todas as substâncias reagentes, obrigatoriamente deve ser igual ao somatório das massas das substâncias formadas, ou seja, do produto da reação. O que você tem que estar atento nessa brincadeira é que essa lei de Lavoisier ela só funciona se o teu sistema estiver fechado. Eu tenho que estar no sistema fechado. Por que no sistema fechado? Para que eu não perca produto, porque se for um gás e você perder ele aqui, ó, se ele for embora, você vai ter uma diferença na massa. Então, se você vai pegar uma questão conceitual sobre lei ponderal, se liga que o teu sistema só funciona se ele estiver fechado. Deixa eu montar uma reação aqui qualquer para a gente trabalhar aqui bonitinho. Por exemplo, a formação da água. Eu tenho aqui o H2 gasoso, que vai reagir com meio de O2, também gasoso, para formar a água. H2O, também gasosa. Show de bola. E aí, preciosíssimos colegas de todas as semanas, todos os dias, todas as labutas que a gente tem na vida para conseguir a sua aprovação, se eu pegar aqui 2 gramas de hidrogênio, com quantos gramas de oxigênio eu vou ter que reagir para formar 18 gramas de água? Pronto, isso é uma questão clássica de Lavoisier. O que você tem que ter cuidado aqui é simplesmente com essa conservação. Eu tenho que 2 mais x, obrigatoriamente tem que ser igual a 18. 2 mais x tem que ser igual a 18. Matemática pura. Então, x vale 16 gramas. A massa dos teus reagentes, obrigatoriamente, deve ser igual à massa dos produtos. Tranquilo? Show de bola. Espetacular. Carlos, e de quem é a segunda lei? Deixa eu tirar essa tela preta aqui e voltar para a nossa apresentação. Pronto. A segunda lei é a lei de Proust ou das proporções definidas. Pega a tua apostila, pega o teu caderno e anota aí, por favor. Proust, proporção definida. Proust, proporção definida. Ah, que coisa chata, já estou vendo. Então, botar assim, Proust é PPD. Proust é PPD. Parece abreviação de PowerPoint, mas não é. Proust é PPD. D de dado. P de pato, D de dado. O que é isso? Proust, proporção
definida. Começa a criar essas siglazinhas, essas mnemônicos, vai ajudar muito na sua memorização. Proust é proporção definida. E o que é uma proporção definida? No final das contas é uma regra de 3. Fazendo uma leitura muito simples. Se você juntar a lei de Lavoisier com a lei de Proust, provavelmente você vai responder quase tudo de cálculo estequiométrico. Tem que ficar muito ligado nessa brincadeira aí. Proust é proporção definida. O que você faz a uma das etapas da reação, ou um dos componentes da reação, você vai fazer a todos os demais. E não tem exceção para isso. Se tiver, é porque você vai identificar um reagente em excesso e um limitante, que são os casos particulares dos cálculos estequiométricos. Vê, lá na frente a gente volta a falar sobre isso, falar sobre as leis ponderais, porque as leis ponderais são as leis das reações, ou seja, são as leis da química, da ciência química. Tela cheia de novo, vamos nessa. Ó, o que está escrito aqui na tua apostila e também na tua tela agora nesse exato momento é o seguinte, ó. Eu tenho aqui 0,5 gramas de hidrogênio. Se eu sair de 0,5, deixa eu trocar a cor, porque branco realmente nesse momento não vai rolar. Eu tenho aqui 0,5, saí de 0,5 para 1. O que foi que eu fiz? Dobrei a quantidade de hidrogênio. Então eu vou ter que sair de 4 para quanto? Eu vou ter que dobrar também. Quanto seria 4 vezes 2? 8. Se eu sair de 1 para 2, o que é que você está fazendo? Você não está dobrando? Então, de 8 para cá, eu também vou ter que dobrar. O que eu fizer o hidrogênio numa reação, eu vou ter que fazer o oxigênio. O que eu fizer um dos componentes, eu tenho que fazer a todos os componentes da tua reação. Vou abrir uma outra telinha em branco, na realidade, uma tela negra aqui para a gente, para que você possa me acompanhar em mais uma explicação aí sobre a lei de Proust agora. Agora, show. Vamos lá. Eu vou falar para você da lei de Proust. Primeiro, lembra que a lei de Proust é PPD, Proust, proporção definida. O que é essa proporção definida? É uma regra de 3. Você vai fazer uma regra de 3. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o carbono reagindo com o oxigênio, formando o CO2. Se eu for usar Lavoisier, que eu vou deixar tudo na mesma cor para você identificar Lavoisier, 12 reage com 32 formando X. Tem como achar o valor de X usando Lavoisier? Tem, porque quando eu somar o reagente tem que ser igual ao produto. Então 12 mais 32 seria igual a X, que vai dar 44. Mas se porventura eu disser que agora aqui eu tenho, mudar a cor, tá? Para você identificar que eu estou mudando a lei. E até para identificar a necessidade. Coloquei 24 gramas de carbono, Y gramas de oxigênio e formei Z gramas de CO2. Tem como achar Y e Z usando Lavoisier? Não, porque se você for usar Lavoisier, você vai ficar aqui 24 mais Y é igual a Z. Duas incógnitas e uma equação de primeiro grau. Então Lavoisier não vai resolver esse problema. Você vai identificar Proust. Ah, Carlos, eu já percebi. Eu venho aqui e faço uma regra de 3. Um have stress for you nos Briggs Nights for Nights. Exato. Exatamente. Se você fizer essa regra de 3, você vai ter que 12y é igual a 24 vezes 32. Ou, se você preferir, y é igual a 64 gramas. Ei, dá para achar o valor de Z agora fazendo simplesmente a soma? 24 mais 64? Pode. Se você fizer essa soma, você vai encontrar 88. Uma lei não anula a outra. Uma lei ponderal não vai anular a outra nunca. Simplesmente elas se completam. Carlos, e se eu quiser, ao invés de fazer uma regra de 3 numa reação como essa aí, se eu quiser usar aqui, ó, um CO2 reage com O2 formando CO2, 12 reage com 32 formando 44, 24 reage com X formando Y. Se eu não quiser fazer a regra de 3, se eu conseguir identificar que dobrou, que triplicou, e aí, o que é que eu faço? Não tem mistério, está correto, é a mesma proporção, essa é a proporção definida. O que você fizer para uma das etapas tem que fazer para todas as outras. Então aqui vai ter que dobrar e aqui vai ter que dobrar também. 32 vezes 2, 64 e 44 vezes 2, 88. O que você faz a um dos componentes faz a todos os demais. Isso é o que a gente chama de proporção definida. Proust é proporção definida, que não deixa de ser uma regra de 3. Se você curte matemática, isso é uma regra de 3, aí, sem muito mistério. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir nossa brincadeira. Vamos falar de uma lei que, na realidade, aí está a dica do Carlinhos, você já deve estar acostumado com essa figura ilustre na sua apostila. Só para não esquecer, os cálculos de fórmulas e estequiométricos são consequências das leis de Proust e Lavoisier. Faltou só a palavra Lavoisier aí. Então presta muita atenção nessa lei, beleza, galera? Vamos lá.
Aí a lei de Dalton ou múltiplas proporções. Essa lei eu vou parar um pouquinho porque eu quero que você olhe para mim. Carlos, qual é a chance de eu encontrar uma questão de cálculo sobre a lei de Dalton? É lenda. É lenda urbana. Já ouviu falar no Saci Pererê? Pronto, já viu um. É raríssimo, não é? Na realidade é lenda, né? Eu particularmente acredito que não existe desse Saci nenhum. É como não existe também a lei de Dalton numa questão de cálculo para vestibular, mas pode ter conceitual. Qual é o grande incremento de Dalton? Não sei se você lembra, vou fazer agora uma conexãozinha aqui. Eu não sei se você lembra que quando a gente falou dos modelos atômicos, existia um modelo de Dalton. E que Dalton propõe a existência da matéria, a existência do átomo, inclusive é o primeiro modelo atômico, que é a esfera, a bola de bilhar. Esse é o mesmo Dalton. A grande contribuição de Dalton para a ciência não foi aquela bola de bilhar, muito embora quando fala Dalton só lembra aquilo, daquela bola de bilhar. Não, a grande contribuição de Dalton foi falar que existe matéria, que existe um comportamento da matéria, que poucas espécies químicas se combinam para formar tudo que existe na natureza. Hoje nós temos conhecimento em torno de 13 milhões de compostos, mas só existem 118 elementos, dos quais apenas 90 estão na natureza. O resto são todos artificiais. Então, dentro dos 90 elementos que existem na natureza, eu formei 13 milhões de compostos. Como? Múltiplas proporções. Eles vão se combinar em proporções diferentes. Eu vou pegar um nitrogênio, vou reagir com oxigênio, pego o nitrogênio, reage com oxigênio em outra proporção, com outra proporção, outra proporção, outra proporção. Eu vou puxar a tela para você daqui a pouquinho, mas nessa tela que eu vou abrir para você, eu vou colocar um quadro e vou explicar no passo a passo, agora você vai entender o sentimento. O sentimento agora é como é que se criou tudo, de onde veio tudo, né? Assim, como é que se formaram todas as moléculas que formam tudo que eu estou vendo, que eu estou tocando, que eu estou sentindo e que eu estou respirando. Na realidade, isso aí é em cima das múltiplas proporções. 13 milhões de compostos formados em cima das múltiplas proporções. Quer um exemplo disso? Os hidrocarbonetos são múltiplas proporções, são várias combinações entre carbono e hidrogênio. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclâneos, compostos aromáticos, são múltiplas proporções entre carbono e hidrogênio. Deixa eu te mostrar agora. Vamos lá. Ó, quando eu falo em relação à lei de Dalton, múltiplas proporções, eu vou até abrir uma tela em negro aqui agora, e já vou começar a escrever com você, porque essa tela você já tem na sua apostila. Vê só, quando eu pego aqui, por exemplo, o nitrogênio, vou pegar o nitrogênio, tá? N2, e coloco para reagir com o oxigênio. Qual o produto dessa reação? Depende. Como assim depende? Depende. Você pode ter vários produtos colocando nitrogênio para reagir com oxigênio. Quer ver? Se eu colocar o N2, para reagir com meio de O2, com meia molécula de O2, vai formar o N2O, que é o óxido nitroso. Se eu colocar o N2 para reagir com o O2, vai formar o NO. Show de bola, né não? Se eu colocar esse N2 para reagir com 2O2, vai formar o N2O4. Se eu colocar o N2 para reagir com 3 meios de O2, vai formar o N2O3. O que eu quero que você perceba, se eu colocar o N2 para reagir com 2O2, eu também posso formar 2NO2. Com a mesma combinação do nitrogênio, não sei se você percebe, eu deixei o nitrogênio fixo aqui nessa brincadeira. É sempre N2. Eu não mudei a proporção do nitrogênio. A proporção do nitrogênio está fixa na lei de Dalton. Eu mudei a do oxigênio. Era meio, passou a ser 1, passou a ser 2, passou a ser 3 meios, repeti 2 com outra combinação possível. Posso colocar aqui uns 5 meios, se você quiser. Existem múltiplas proporções, várias proporções, estabelecendo vários produtos diferentes. Vê a quantidade de matéria que você consegue formar. Dalton é DMP. Dalton, múltiplas proporções. Dalton, múltiplas proporções. Dalton, múltiplas proporções. Dalton, múltiplas proporções. Por que está fazendo isso? Porque enlouqueceu? Quase, quase. A grande intenção é fazer com que você não esqueça. Para fechar as leis ponderais, tem uma lei que só envolve os gases. Aí é um capítulo específico, é a lei de Gay-Lussac. Essa lei envolve exclusivamente os gases. Só para gases. Vamos lá de novo. Tela cheia. Na telinha cheia de vocês agora aí, ó, vai aparecer a última lei ponderal,
Agora foi. Que é a lei volumétrica ou lei de Gay-Lussac. Dica do Carlinhos. Partindo da lei, podemos realizar... Deixa eu apagar aqui o olhinho para você enxergar a lei toda. Fecha o olho. Agora, partindo dessa lei, podemos realizar todo o estudo dos gases. Não são poucas as vezes que a química torna-se uma dificuldade na vida de um estudante, mas tente mudar o foco, a sua forma de conectar os assuntos e verá como tudo fluirá melhor. Essa lei de Gay-Lussac, ou lei das proporções volumétricas, ela estabelece um cotidiano bem interessante para a gente analisar aqui. Esse cotidiano que ela analisa é o seguinte, eu vou abrir o olhinho, abre o olho. Obrigado, filho. Vamos lá. Se eu pegar aqui o nitrogênio e colocar para reagir com o hidrogênio e formar amônia agora, formar o NH3, e todas essas substâncias são gasosas, o nitrogênio é um gás, o hidrogênio é um gás e a amônia é um gás. O que é que Gay-Lussac percebe em relação a isso? Ó, existe uma proporção nessa reação, que é o balanceamento da reação. Para cada 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio e 2 de amônio formado. Eu vou escrever aqui. Para cada 1 mol, 3 mols são necessários e irão formar 2 mols. A quantidade de mols de nitrogênio para reagir com a quantidade de mols de hidrogênio é 1 para 3. É o coeficiente da tua reação balanceada. E aí Gay-Lussac percebe que a proporção em mols é igual à proporção em volume. Se você pegar 1 volume de nitrogênio, você vai precisar de 3 volumes de hidrogênio e vai formar 2 volumes de amônia. Entende? Não, é assim, ó. Se você tiver 1 litro de nitrogênio dentro de um recipiente, você vai precisar de 3 litros de hidrogênio e vai formar de amônia 2 litros. Mas, Carlos, isso está derrubando a lei de Lavoisier. Tá, não. Porque Lavoisier fala de massa. Lavoisier está falando sobre a massa e Gay-Lussac está falando em mols. O que é que diz a lei de Gay-Lussac? A lei de Gay-Lussac vai te colocar a seguinte informação que você tem que guardar. A proporção em mols é igual à proporção em volume. Eu tenho como analisar aqui uma proporção em mols e uma proporção em volume na minha história. A proporção em mols é rigorosamente igual à proporção em volume. Se liga aqui no tempo e espaço. Essa é a tua lei, chamada de lei de Gay-Lussac. O que você tiver de coeficiente gasoso pode ser analisado também como sendo um coeficiente de volume. A proporção em mols de uma reação é igual à proporção em volume. Essa é a aula de leis ponderais. Eu espero que você resolva todas as questões, tire todas as suas dúvidas e não esqueça de conectar lá na frente com o cálculo estequiométrico. Beijo bem forte no teu coração. Até a próxima aula.